Olá, colegas do Comitê de Educação em Artes Visuais. Eu sou Guilherme Panho e esta apresentação é resultado da minha pesquisa de mestrado, já concluída, do Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba e Universidade Federal de Pernambuco, sob orientação da professora doutora Maria Emília. O recorte que nós preparamos para apresentar para vocês, ele enfatiza a dispersão do componente curricular arte, onde então realizamos a análise de conteúdo sobre o processo de elaboração do documento Base Nacional Comum Curricular entre os anos de 2015 a 2017. Então, por meio dessa análise, nós notamos o processo de dispersão do componente curricular arte e os diferentes percursos formativos que foram estabelecidos em cada uma das versões do documento. Então, o processo de produção da ABNCC, ele inicia quando o MEC cria um comitê assessor e uma equipe de especialistas e profissionais da educação, além de técnicos então, do CONSED e da Undime. Então, ao longo desse processo de elaboração, o documento ele passa desde as consultas públicas até o seu sequestro. Então, a versão preliminar, ela fundamentou-se nos direitos de aprendizagem para definir os objetivos de aprendizagem das áreas do conhecimento e dos componentes curriculares. Com o golpe jurídico midiático parlamentar de 2016, o MEC passa a ser conduzido por uma coligação liberal conservadora e, a partir disso, então, a discussão da redação do documento é entregue ao movimento pela base. Então, após esse episódio, o documento passa a ser redigido pela pedagogia das competências. E o que nós analisamos na versão preliminar e segunda versão desse estudo foram os objetivos para a área de linguagens. Na terceira versão e na versão homologada, nós analisamos, então, as competências específicas da área das linguagens. Então, desde a versão preliminar da BNCC, o componente curricular arte, ele aparece alocado, então, na área de linguagens, e isso conforme a resolução do Conselho Nacional de Educação, número 7/2010, em que fixa as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Então, em torno de objetivos de aprendizagem, foram organizadas a versão preliminar e a segunda versão. Essas versões, elas indicam claramente a finalidade do documento, então, de acordo com a estratégia 7.1, que é estabelecida no Plano Nacional de Educação. Então, através desta análise de conteúdo, nós priorizamos os verbos indicados a partir da quantidade de vezes que foram mencionados em cada uma das redações. Então, na versão preliminar, nós traduzimos, então, essa indicação dos verbos a uma nuvem de palavras. Essa nuvem de palavras, então, ela vai indicar as ações de reconhecer e compreender. Nós relacionamos, então, essas ações à taxonomia de Bloom, então, que é um instrumento de classificação de objetivos, e nós encontramos essas ações na categoria do conhecimento e compreensão. Então, ainda a versão preliminar, ela vai destacar que os objetivos gerais para o componente curricular arte, eles foram entendidos como transversais. Já na segunda versão da ABNCC, então, os objetivos de formação da área de linguagens, eles aparecem subdivididos em anos iniciais e anos finais, e os mesmos estão acompanhados por um eixo de formação. Traduzimos também a uma nuvem de palavras esses objetivos de formação, que compõem a redação da segunda versão, no qual podemos visualizar as ações de conhecer e interagir. As mesmas também foram identificadas na taxonomia de Bloom. Então, ainda a segunda versão, ela também sinalizava objetivos de aprendizagem, porém, ela acrescenta a expressão e desenvolvimento, e relaciona, então, os objetivos a temas integradores. Já por outra nomenclatura, então, a terceira versão e a versão homologada, elas vão indicar na composição do texto competências e habilidades. Então, um discurso pedagógico que se constrói onde o indivíduo responda aos desafios do mercado do trabalho. Também traduzimos, então, a uma nuvem de palavras, as competências para a área das linguagens destacada na terceira versão. Então, onde podemos visualizar as ações de reconhecer e desenvolver, e relacionamos, então, essas ações à categoria do conhecimento e aplicação. Então, entre a terceira versão e a versão homologada, nós temos uma versão intermediária, que, analisada pelo Conselho Nacional de Educação, ela é contestada por algumas associações cristãs evangélicas, e, posteriormente, ela é embargada pelo Conselho Nacional de Educação.
Então, ao acessarmos essa versão embargada e ao contrastá-la com a versão homologada, observamos que trechos foram excluídos, principalmente os relacionados ao combate à discriminação de gênero. E para a arte, então, as maiores supressões foram nas linguagens da dança e do teatro. Então, a partir então dos verbos indicados na versão homologada, nós construímos uma nuvem de palavras. Então, essa nuvem de palavras, ela vai indicar então as ações de utilizar e partilhar. As mesmas, elas não foram identificadas na taxonomia de Bloch, e compreendemos então o verbo utilizar como usar, ele vai aparecer então na categoria de aplicação. Quanto ao verbo partilhar, nós recorremos à indicação do dicionário de língua portuguesa. Então, tanto os objetivos referentes à arte da versão preliminar e segunda versão, quanto as habilidades da terceira versão e da versão homologada, elas vão apresentar um código alfanumérico, o que evidencia então a ideia de que a avaliação sempre permeou o documento. E também nós identificamos que o ponto de partida, então, para a definição dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento indicados na redação da versão preliminar e segunda versão, foram os direitos de aprendizagem. E já a terceira versão e a versão homologada, elas estão alinhadas à pedagogia das competências, onde elas asseguram, então, competências e habilidades. E, por fim, então, observamos que o processo de dispersão que o componente curricular arte passou ao longo da elaboração da Base Nacional Comum Curricular, evidenciamos que, enquanto os objetivos remetiam a um processo coletivo, as competências, então, elas se dissipam para uma habilidade individual.